A mulher quer um homem que dê carinho, atenção e cuidado. E aí a gente vê com tantas coisas que acontecendo no nosso meio, aí depois você vai buscar o porquê aconteceu. Aquele casamento aparentemente era um casamento perfeito. E por que aconteceu isso? Porque na frente da sociedade era sua aparência, mas os bastidores, só Deus sabe. Quantas mulheres não se sentem amadas pelos seus esposos? Quantas mulheres sofrem calada, e a gente tem que estar sorrindo. Quantas mulheres estão doentes nas suas próprias casas, se pudesse já sair da sua casa e sumisse. Isso que eu estou falando é muito sério. Eu não vim como pastor, vim como profeta nessa noite. E eu sei que Deus está falando nesse lugar. É tempo de posicionamento. É tempo de mudança. É tempo de mudança. Como você tem cuidado da sua casa? A sua esposa, pare de comparar a sua esposa com a sua mãe. Pare de fazer comparações. Ah, porque a minha mãe cozinha melhor. Então não casasse. Ficasse com a sua mãe. Ficasse dentro da tua casa. Ah, porque na casa da mamãe faz isso. Ficasse com a mamãe. A sua mulher não é sua mãe, aprenda isso. Não transfira uma coisa para ela. Responsabilidade. Você como esposa também. Você precisa assumir o seu papel como mulher. Você casou, você tem que assumir suas responsabilidades como mulher também. Para de querer dar desculpa para o seu esposo. Desculpa na hora da relação sexual. Eu estou com dor de cabeça, eu estou isso, estou aquilo. Aprenda a assumir responsabilidades. É noite de tratamento de Deus. É noite de Deus tratar comigo, com você nesse lugar. Eu não sei se era mensagem, eu preparei um esboço, Deus mudou tudo. Está tudo no controle do Pai. É tempo de posicionamento. Os teus filhos só vão mudar quando ele vê mudança em você como pai. Enquanto você não se posicionar como pai, como mãe, os seus filhos não vão se posicionar. É tempo de posicionamento. Quantas pessoas doentes na casa de Deus, por falta de posicionamento na presença de Deus, por falta de obediência à voz de Deus. Homens que vivem debaixo de santidade, debaixo de obediência, são homens e mulheres que vivem em obediência à palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Não tem como vir milagres de Deus se não houver obediência. Não tem como viver milagres de Deus se não houver santidade ao Senhor. Santidade, em muitos lugares, não se fala mais sobre santidade. Em lugares não se prega mais sobre a cruz de Cristo. Não se prega mais sobre a volta de Cristo. Não se prega mais sobre santidade. Está raro falar sobre esses assuntos em muitos lugares. Se fala em alguns lugares essas palavras, as pessoas não querem mais ouvir. Porque a palavra do Senhor diz que haveria tempo em que as pessoas teriam comichões nos ouvidos. Não suportariam ouvir algumas palavras. Estamos vivendo esses dias. Deus procura homens e mulheres que obedeçam a sua palavra, que vivam uma vida em santidade ao Senhor. Josué capítulo 3, verso 5, se você quiser anotar. Vai dizer assim: santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz: procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Salmo 119, versículo 9, versículo 11, versículo 105 diz: como purificará o jovem seu caminho, observando segundo a sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminho. João capítulo 15, versículo 3 vai dizer assim: vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 17, versículo 17 diz: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oséias 4, 6 vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 6, 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tiago capítulo 4, verso 7 diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-se a si mesmo com falsos discursos. Obediente à palavra de Deus. Amós capítulo 8, versículo 11 diz assim: eis que vem dia, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Isaías 55, verso 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Eu separei uma frase que diz assim: não dá para desejar Canaã e ainda manter o Egito dentro de nós. Não tem como querer viver uma vida de santidade ao Senhor, mas o Egito está dentro de você. Não tem como você viver uma vida de santidade ao Senhor, mas o Egito dentro de você. É noite de tirar a capa. É noite de tirar as máscaras. Não tem como. Não tem como. A Bíblia vai dizer: homens que desobedeceram a Deus e pagaram um preço. Se você quiser anotar aí, Levítico capítulo 10, vai falar a história de dois homens, Nadab e Abiú, filho de Arão, apresentaram fogo estranho no altar do Senhor. Se você quiser também anotar, Juízes capítulo 13, 14, 15 e 16, vai contar a história de Sansão, como foi nazireu de Deus. Sansão pagou um preço, e muito alto, por desobediência a Deus. Pagou um preço muito alto, por desobedecer a Deus. Se você quiser anotar aí, Jonas capítulo 1, vai dizer que Deus mandou Jonas para Nínive, ele pegou um navio em direção a Tarsis. Pagou um preço por desobedecer aquilo que Deus havia mandado. Moisés pagou um preço, porque Deus mandou Moisés falar e ele feriu a rocha. Abraão pagou um preço, porque Abraão não esperou o tempo de Deus. Abraão e Sara quiseram dar um jeitinho, não esperaram o tempo de Deus, não esperaram o caróis de Deus. Tem pessoas aqui nessa noite, e Deus está dizendo: espera mais um pouco, espera mais um pouco, espere o meu tempo, que no meu tempo eu vou fazer. Não queira dar o teu jeitinho, não queira puxar o tapete de ninguém, não queira fazer o que eu não mandei, espera o meu tempo, vai chegar o meu caróis na tua vida. Quem sabe você está vivendo o teu cronos. Eclesiastes 3 diz: tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Espera o tempo de Deus. Espera o caróis de Deus. Vai chegar o caróis de Deus para a tua vida. E eu vou correr aqui. Homens que vivem em obediência a Deus, vivem uma vida de oração. A
Bíblia vai dizer em Daniel capítulo 6, versículo 10, que Daniel 3 vezes ao dia orava, clamava ao seu Deus. Daniel, mesmo sabendo do decreto, que se alguém tivesse clamando a outro Deus, seria lançado na cova dos leões, Daniel não abriu mão da sua intimidade com Deus. Daniel não abriu mão da vida de oração. Como está a sua vida de oração com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Você só é homem e mulher de oração aqui? Você só ora aqui dentro? Desculpa eu falar isso, mas se você tem vida de oração só aqui dentro, que tipo de vida você tem com Deus? Desculpa, às vezes nós estamos dando lixo para Deus. Nós estamos dando sobra para Deus. Deus não quer sobra do teu tempo. Você tem tempo para estudar, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para ficar na internet, você tem tempo para ficar no WhatsApp, 5 horas, no Facebook. E quanto tempo você tem dado para Deus? Que desculpa você vai dar para Deus até hoje, até agora? Mateus capítulo 18, versículo 18, diz assim, que o que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. Que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei presente no meio deles. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim, orai sem cessar. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Elias orou para que durante 3 anos e 6 meses não chovesse sobre a terra. Depois Elias retornou a orar e o Senhor mandou chuva. O mesmo Deus que foi com Elias é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Ele não mudou, ele continua o mesmo. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 diz, e esta é a confiança que temos para com ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, alcançamos as petições que lhe fizermos. Deus, ele ouve as nossas orações. Ele ouve as nossas intercessões. Ele ouve o nosso clamor. E para fecharmos, homens que vivem em obediência à palavra de Deus, é homens e mulheres cheios do Espírito Santo. A maior necessidade da igreja nos últimos dias é ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Querido, só cheio do Espírito Santo nós vamos suportar as lutas que virão sobre a igreja. Não espere que as coisas vão melhorar, não. Não espere que as coisas vai ficar legal, não. A tendência é só piorar. A palavra tem que ser cumprida. E é só cheio do Espírito Santo que eu e você nós vamos vencer batalhas. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim, e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Está no verbo imperativo, dando uma ideia de continuidade. Ontem eu fui cheio, amanhã eu preciso continuar cheio. Na segunda-feira, quando eu chegar no meu trabalho, na faculdade, onde eu estiver, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso fazer a diferença lá naquele lugar. Quem sabe tem pessoas daqui de dentro, Senhor, me tira desse lugar. Eu já não estou suportando esse trabalho, eu já não estou suportando esse local onde tu me colocou. Deus só vai te tirar desse lugar quando o tempo deles chegar. Deus tem propósito contigo naquele lugar. Aquietai-vos de saber que eu sou Deus. Joel capítulo 2, 28 vai dizer assim, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus deixou uma ordenança, ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestido de poder. Por que Jerusalém? Por que não Samaria? Por que não Judeia? Por que Jerusalém? Jerusalém significa habitação de paz. Deus nos colocou aqui na Jerusalém, na sua casa espiritual, para que você receber revestimento, para que você seja abastecido, para fazer a diferença lá fora. Ser cheio do Espírito Santo aqui é muito fácil. Pular, cantar, rodar, ser profeta aqui é muito fácil. Quero ver ser vaso lá fora. Quero ver ser vaso quando está sendo perseguido. Quero ver ser vaso quando estiver sendo afrontado.
Quero ver se deixar Deus usar quando as coisas estiverem difíceis. Ser vaso de Deus quando as coisas vai tudo bem é muito fácil. Deixar Deus usar quando as coisas vai tudo bem é muito fácil. Ser profeta de Deus quando as coisas vai tudo bem é muito fácil. Eu estou aqui hoje, mas você não sabe o preço que eu paguei para estar aqui nessa noite. Deixar Deus usar quando as coisas vai tudo bem é muito fácil. Eu vou fazer algo aqui que Deus está me dando uma direção. Eu peço a permissão do pastor. Pastor, tem mais pastores aqui na casa? Acho que cadê ela? Você pode vir aqui na pastora, pastor aqui à frente. Eu quero convidar toda a liderança da igreja. Você que é líder, você faz... Vem aqui no altar, quero orar pela tua vida. Deus tem negócio nessa noite com essa liderança nessa igreja. Tem tratamento de Deus para a liderança dessa casa. Pode subir no altar. Isaías 11:2 vai dizer assim. Isaías 11:2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de temor, Espírito de fortaleza. Eu não conheço essa igreja, é a primeira vez que eu estou pisando aqui. Nós estávamos orando a semana toda por essa casa, por esse lugar. Deus tem um novo tempo para essa casa. Deus tem um novo tempo para esse ministério. Mas tem alguns ajustes que precisam ser feitos nesse ministério. Ou a liderança, entre na visão do líder de vocês, ou não tem como. Como andarão dois juntos se não tiverem no pleno acordo? Não adianta na hora da reunião, na hora que o pastor falar, balançar a cabeça, mas depois dizer tudo o contrário. Não adianta. Ou vocês entrem na visão da sua liderança, ou vocês, foi falado aqui já, ou vocês digam, pastor, pode contar comigo. Ou você seja sincero e diga, pastor, eu não estou mais satisfeito aqui nesse lugar. Pastor, meu tempo aqui acabou. Deus não precisa de mim nem de você. A obra de Deus não precisa de mim nem de você. Se você não quiser, Deus vai levantar outro. Deus quer usar a tua vida, usar a minha vida. Mas se você não quiser, não pense que a obra de Deus vai parar por mim e por você. Se você não quiser, Deus pega o que está sentado lá e coloca no altar. E você que Deus colocou uma responsabilidade. Afia a tua espada. Toma posição como profeta, como vaso nas mãos de Deus. Eu vejo muitos machados aqui que estão caídos. Eu não vim aqui para brincar, eu não vim aqui como profeta de brincadeira. Eu vim aqui porque Deus me autorizou a estar aqui. Que eu não vou a nenhum outro lugar se Deus não mandar. Deus quer fazer coisas grandes no meio dessa comunidade. Mas a casa precisa estar arrumada. Como nós queremos ganhar os que estão lá fora, nós não conseguimos se entender aqui dentro. Fique na posição que Deus te chamou. Se Deus te chamou para o louvor, fica no louvor. Faça com excelência o chamado que Deus colocou nas tuas mãos. Se foi na intercessão, fica fazendo aquilo que Deus te colocou. Eu não sei qual é o teu chamado, eu não sei qual é a tua responsabilidade nessa casa. Mas faça com excelência. Entenda isso, que você não está fazendo para o pastor, para a pastora. Você está fazendo para o sumo pastor, que é Jesus Cristo. E eu entendo isso. E eu aprendo uma coisa. Que fazer
quando o pastor está presente, é muito fácil. Mas para saber se está sendo feito ou não, é quando ele não está presente que as coisas têm que andar. Aí que as coisas precisam andar. Não é quando o pastor está presente só que as coisas têm que andar, não. É quando ele não está presente que aí as coisas precisam andar. Não espere o outro fazer para você fazer, não. Toma posição. Se posicione. Aí a obra vai crescer, aí as coisas vão avançar, mas nós precisamos estar numa só visão. Não adianta o pastor, a pastora estar numa visão, se os outros liderados não estiverem na mesma visão. Deus não opera no meio de divisão. Deus não opera no meio de panelinha. Panelinha, divisão, contenda. Deus quer arrumar essa liderança. Eu não conheço vocês, eu não conheço a liderança, mas eu sei o Deus que me usa. Deus quer fazer coisas grandes nessa igreja, mas é necessário primeiro Deus tratar com essa liderança. É necessário essa liderança dizer: pode contar comigo, pastor. E colocar a mão no arado. Porque se vocês não se posicionarem, Deus vai pegar os pequenos que estão sentados aí e vai colocar no altar. E depois não venha dizer: ah, eu estava no altar, o pastor tirou. Não foi o pastor que tirou, não. É o próprio Deus que vai arrancar. É o próprio Deus que vai tirar. E se você não está duvidando que é Deus que está falando, faz prova dele. Vai entrar muitas vidas por essas portas. Eu vejo um arco muito grande. Arco simboliza na Bíblia a aliança. Eu vejo muitas águas. Água simboliza a purificação. Água é símbolo do Espírito Santo. Água é símbolo de limpeza. Primeiro precisa jorrar do altar. Precisa jorrar do altar. Se não jorrar do altar fica difícil. Não tem que ser de baixo para cima, não. Tem que ser de cima para baixo. A liderança precisa estar unida. Junta o teu conhecimento, a tua sabedoria, a tua unção com o outro. Ah, fulano prega mais do que eu. Pare disso. Pare de querer disputar. Disputar conhecimento, disputar sabedoria. Pare dessas bobeiras. Você já passou o tempo de criança. Você não precisa demonstrar nada para ninguém. Não precisa dizer quem você é. Você não precisa dizer quem você é. O céu te conhece. O céu te conhece. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você limpa a igreja, é para a glória de Deus, a recompensa vai vir de Deus. Se você chegou no culto, colocou água aqui no altar, é para a glória de Deus, a recompensa vai vir de Deus. Não espere tapinha nas costas do teu pastor, não. Ele é homem, ele é falho também. Não queira fazer para o pastor, não. Faça para o Senhor. Faça para o Senhor do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Faça para o Senhor que a recompensa vai chegar. Deus quer fazer esse ministério avançar. Essa igreja não avançou porque Deus precisa tratar. Deus precisa tratar para as coisas começarem a andar. Muitos não, já estamos chegando quase no final do ano, quase 4 meses para terminar o ano. E muitas coisas não andou na tua vida, sabe por quê? Porque você deixou as coisas de Deus de lado. E foi se preocupar com a tua própria casa, com a tua própria vida. Foi colocada uma responsabilidade nas tuas mãos. Cadê o relatório? Que você vai prestar conta. Final do ano. O que é que você fez?
O teu ministério cresceu, o teu chamado cresceu. Ou está minguando? Até quando nós vamos ficar dessa maneira? O Emerson é meu amigo, o Emerson não falou nada para mim dessa igreja. Eu sei quem me usa. Eu estou falando no altar do Senhor, o altar é coisa séria. Eu não brinco de ser profeta de Deus. Deus quer curar essa liderança. Não precisa disputar. Não precisa ter disputa lá. Cada um aqui Deus usa como atalaia de forma diferente. Tem lugar para todos no reino de Deus. Tem lugar para todos na obra do Senhor. Não se sinta excluída. Não se sinta excluído. Eu vou para outro ministério porque aqui eu não tenho oportunidade. Será que você não tem ou você não encontra oportunidade? Ou você quer fazer aquilo que você acha que deve fazer? Foi falado nessa noite sobre submissão. Aprenda a ser submisso. Quem puder, só quem puder, que estão aqui em cima, puder dobrar os joelhos, só quem puder. Quem não puder, fique de pé mesmo. Senhor, nos humilhamos na Tua presença nessa noite. Deus, eu não sei o que Tu queres que o povo de Badachurima saia desse lugar. Deus, eu sei que está vindo uma onda de mover do Senhor nessa casa. Deus, os cultos desse lugar não vai ser mais o mesmo. As coisas de Badachuri canta lá Badachai não serão mais a mesma nessa casa. Tu está tratando com o povo deste lugar, Senhor. Deus, eu não tenho dúvida que Tu estás tratando com o povo desse lugar. Porque quando eu estava lá na minha casa, Senhor, Tu falaste comigo que Tu ia curar vidas aqui. Que Tu ia curar o altar, Senhor. Tu ia curar o altar. Tem pessoas aqui que se sentem rejeitadas. Rejeitado. Deus não te rejeitou. O céu não te rejeitou. Pode uma mãe que amamenta seu filho se esquecer dele? Ainda que essa se esqueça, o Senhor todavia não me esquecerei de ti. Deus, vem com fogo. Vem com poder nesta noite. Vem com o poder do Espírito Santo. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. E não se apagará. Xalabadassuri canta labadassai. Deus, manda fogo. Fogo do Espírito Santo. Capacitação para os teus filhos fazer a tua obra. Reveste com o poder do alto. Reveste com autoridade. Reveste com ousadia. Deus, aqui estão os teus escolhidos. Aqui estão os seus obreiros. Aqui estão os seus instrumentos. Deus, não precisa se levantar vasos de fora, porque aqui tem profeta. Nessa casa tem profeta. Nessa casa tem vaso. Se posicione, vaso. Tem pessoas aqui nessa noite, Deus está renovando dons. Quanto tempo tu não falas em mistérios com o Senhor? Quanto tempo Deus não te rebadachuri canterebadassai? Há um novo tempo. O véu está sendo rasgado. O véu está sendo rasgado. Senhor, vem avivar esse ministério. Vem avivar esse altar. Vem avivar esse altar, Senhor. Vem avivar esse altar. Vem curar o altar, Senhor. Vem curar, Senhor. Cura na alma. Cura física. Cura espiritual, Senhor. Espírito Santo. Cura nessa noite. Cura. Traz cura, Senhor. Há um bálsamo. Há um bálsamo nessa noite. Há refrigério. Há refrigério. Lebadachuremanassai.
Mulher, o que eu comecei contigo, eu sou fiel para cumprir. Eu te vi, eu marquei esta noite. E eu te digo assim, quero eu mais de ti. Quero eu mais de ti, tu pode se doar mais. Não é mais tempo, de ficar nessa mesmice. Quero eu fazer algo novo na tua vida. Quero eu curar onde o homem não pode entrar, filha. Eu, Senhor, vejo as dores. Eu vejo as feridas. Aparentemente está tudo bem, mas eu sei como está, hein? Eu, Senhor, sei como está. Eu curo nesta noite. Eu sei como está. Aparentemente está tudo bem, mas só eu sei. Eu te curo nesta noite. Eu trago essa cura que tu pede. O que tu precisa nesta noite, filha minha. Estou eu tratando nesta noite. Senhor, toca no teu povo nesta noite, nesse lugar. Tem brasa no altar, Senhor. Tem brasa no altar. Tem brasa no altar, Senhor. Tem brasa lá, badassuri, badassai. Batiza vidas aqui, Senhor. Renova ministérios aqui. Renova chamados aqui. Tem pessoas aqui, Senhor, que disseram que queriam aposentar o chamado. Tem pessoas aqui que disseram que não ia mais ser usada. Você não manda na tua vida. Você não manda no teu chamado. Você não manda no teu chamado. Você não se manda. Você tem um dono. Não adianta querer tirar a sua própria vida. Você não manda na tua vida. Você não está suportando. Tem hora que dá vontade de sumir, desaparecer. Senhor, toca nessa noite. Há tratamento com a liderança nessa noite, nesse lugar. Deus, é necessário andar de mão dada, Espírito Santo. Deus, abençoa o teu povo. Eu abençoo essa liderança. Eu abençoo esse ministério de louvor, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, faz fluir nesse ministério de louvor. Faz fluir o que precisa ser fluído. Tira o que precisa ser tirado. Arranca o que precisa ser arrancado. Arranca a soberba se tiver. Arranca a vaidade. Arranca o orgulho. Porque tu não pode operar no meio da vaidade, no meio do orgulho. Porque se eu cantar vai acontecer. Deus não precisa de mim, de você. Deus não quer a tua voz bonita somente. Deus não está preocupado com vozes bonitas. Senhor, só para confirmar o que a tua filha falou comigo agora. Quando essa jovem estava aqui louvando, Senhor, tu falava que ela tem algo sensível, uma essência. Deus não deixa que nada tire essa essência dessa moça. Há uma essência, uma sinceridade. O céu te reconhece, filha. O céu te reconhece. O que tu faz no secreto comigo é demonstrado em público. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, o teu pai te vê em secreto, te recompensará. Eu te vejo, filha minha.
Eu te vejo. Tem algo muito especial para eu fazer na tua vida. Não saia da minha direção. Não abandone o que eu colocar nas tuas mãos. Vou eu preparar todo o teu futuro. Está tudo sob a palma das minhas mãos. Tu vai crescer muito ainda. Profissionalmente. Tenho algo reservado para a tua vida, muito grande. Coisas que olhos não viram, nem ouvido ouviram, e nem subiram ao coração do homem. É o que eu estou preparando. Deus, abençoe o teu povo. Abençoe a tua igreja. Senhor, eu entrego o teu povo sob os teus cuidados. Assim eu oro, Pai. No nome de Jesus. Eu entrego a palavra a quem é de direito. Você pode aplaudir o Senhor, amém? A gente está onde? Fomos arrebatados ou a gente vai se recompor? Deus continua abençoando a sua vida, pastor Jorge. O senhor conhece aqui como ninguém. A gente vem orado por esses momentos e Deus ele faz tudo perfeito. No início do culto, eu falei que poderia criar as expectativas que você quisesse, porque Deus ele vai fazer, continua fazendo e vai fazer muito mais daquilo que a gente imagina, amém? Irmão, às vezes a gente fica buscando argumentos, palavras e não tem como. Em João 14, 26, ele fala que o Espírito Santo, além de nos lembrar, ele nos ensina. E hoje se eu pegar e fazer uma síntese de tudo que foi pregado, de tudo que foi falado, que Deus falou através do irmão, se você estava aqui hoje, se você é dessa igreja, e serve também para quem quando ele fala igreja, a gente fala corpo de Cristo, foi tocado em pontos essenciais para quem está vivo, para quem quer estar vivo ministerialmente falando. Porque foi tocado em assuntos muito profundos e eu acredito que qualquer ser humano, por mais inteligente, a Bíblia fala, Paulo ele fala muito sobre a inteligência do homem. Vós que seja sábio e inteligente, mostre com mansidão e boas obras. O Senhor, ele instrui as pessoas para que eu e você tivéssemos essa qualidade com ele. O Jorge falou do Cronos e do Kairos. O Cronos é um tempo determinado cronologicamente para mim e para você. Mas o Kairos é a qualidade do tempo vivida em Deus. Hoje eu tive a possibilidade de experimentar essa qualidade. E eu acredito que não ficou só em mim. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele quer que todo mundo experimente desse Kairos, dessa qualidade do tempo que Ele quer nos proporcionar. Irmão, não deixe cair na rotina. Desculpe me estender. O culto saiu um pouco da liturgia, dizendo assim, mas acredito que ninguém aqui está preocupado com o tempo. Porque o tempo é do Senhor, amém? Eu vou dar uma oportunidade para o irmão Gil fazer uns agradecimentos aqui. E logo assim vou passar para o pastor e o pastor vai estar finalizando, amém? Muito obrigado, tá, irmão, pela presença de cada um de vocês. O irmão Pico. O irmão Pico quer chorar um pouquinho aqui em cima.
Depois ele passa para o pastor. Sai da igreja com a paz do Senhor. Aqui, primeiramente, quero agradecer a Deus por essa noite tão maravilhosa, tão importante que teve hoje. Eu quero agradecer os irmãos que ajudaram a gente aqui, as irmãs que preparou tudo, os varões também colaborou muito com a gente. Quero agradecer cada um que esteve aqui hoje. Creio que vocês não perderam nada, só ganharam. Aquele que não veio, perdeu. Quem veio, ganhou. Quero agradecer a Deus, quero agradecer meu pastor por ter confiado a gente nesse trabalho, que é o primeiro do mundo que vai ter aqui. Entendeu? E assim eu conto com a presença de cada um aqui. Muito obrigado e Deus abençoe a todo mundo. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Irmão, o irmão Gil, uma benção. Está profetizando. É unção, irmão. Hoje foi liberada uma unção ministerial que cada um recebeu. Queria entregar para o nosso líder, o irmão Emerson. Eu sou suspeito. É para falar do Emerson, que é um irmão que eu aprendi a amar, é meu amigo, e eu torço pela vida dele, oro pela vida dele, e a gente tem que honrar a nossa liderança e as nossas amizades. E Emerson além de ser um homem de Deus, a gente tem que falar de quem está perto, né, irmão? E eu só consigo dar bom testemunho do Emerson, porque ele está nessa luta, como todos vocês, mas todo mundo que carrega o ministério de homem sabe a luta que é, o esforço que é, cada um com uma mente. A gente vai chegar um dia à unidade e conhecimento de Cristo Jesus, mas ainda não chegamos, a gente está em busca disso. Mas enquanto a diversidade estiver no nosso meio, precisamos de pessoas como o Emerson, um humilde, bom caráter, bom pai, bom amigo. Daqui a pouco vai ser bom avô. Mas já está encaminhando isso. Amém. Falta muito tempo ainda. Obrigado, tá, irmão? Por vocês estar aqui. Você não sabe a alegria que nosso coração está nessa noite. Amém? Amém, irmão. Graças e paz. Amém? Irmão, tu quer falar alguma coisa rapidinho? Assim que a gente vai fugir fora do coisa? Quer falar alguma coisa, velho? Quer não? Irmão, assim, eu sabia que Deus ia usar o Jorge nessa noite muito poderosamente. Porque, assim, o Jorge é um amigo que Deus colocou na minha vida há 10 anos. Que a gente está junto lá naquele trabalho. Um homem que ele é formado em psicologia, mas está trabalhando lá no condomínio, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu creio que Deus tem algo muito poderoso para fazer na vida do Jorge. É um amigo que Deus ele colocou no meu dia a dia, não só nas batalhas do serviço, mas também na batalha espiritual. E no meu momento que eu passei numa situação mais difícil no meu trabalho, ele estava comigo todos os dias, orando, me dando força, falando que a gente ia vencer tudo aquilo ali. Então, assim, eu só tenho que agradecer, louvar a Deus pela tua vida, meu amigo. Além de ser um ótimo amigo, você é um grande homem de Deus. E eu sempre falei com alguns irmãos, falei assim, olha, ele é pequenininho, ele não tem estrutura, ele não tem aparência, mas Deus usa ele tremendamente. Deus usa ele poderosamente. Então, assim, hoje não foi diferente, sabe, irmão? Hoje não foi diferente. Queria agradecer vocês todos mesmo que tiraram um tempinho para estar conosco aqui, um sábado desse que vocês poderiam estar saindo com a família, mas nos honrou com a sua presença. Sabe, que Deus possa continuar derramando sobre a vida de cada um de vocês, exageradamente. Sabe, essa noite ficou uma noite marcada no meu coração. Sabe, eu estou impactado, porque duas coisas que eu pedia muito a Deus, era o que aconteceu aqui hoje, e que vida se rendesse, mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E eu creio que cada um aqui está saindo daqui regozijado pelaquilo que Deus fez nesse lugar.
Querido, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado mesmo por tudo, né? Tem homens aqui que nos ajudaram, ele não pôde estar aqui, que é o Juninho, tem algumas pessoas, mas que Deus também possa abençoar eles lá no trabalho deles. E assim, irmão, eu sempre falo que isso para acontecer aqui foi porque todos nós abraçamos. Sabe, eu sempre falo que nada acontece por causa de um. E quando nós entendemos que a gente precisa estar junto, a gente precisa abraçar, porque isso é para o reino, irmão, as coisas acontecem. E que a gente não podemos perder essa essência. Que a gente possa estar, irmão, alinhado, lado a lado, junto. Porque só quem vai ganhar somos nós. Amém? Quero passar para o nosso pastor. Muito obrigado, pastor, por... Glória a Deus. Deus é perfeito em tudo que faz. Amém? Então, mais uma vez, meu agradecimento ao Emerson, né, na liderança dos homens, nosso irmão Gil, também está junto com o Emerson, e tem toda uma equipe, Jim, Paulinho, né? Vou parar por aqui, senão vou esquecer de alguém, tá? Mas que você é muito importante nesse trabalho que tem feito a diferença. É o começo de algo muito grande que Deus começou a fazer aqui nesse lugar. Eu realmente estou muito impactado. Louvo a Deus pela vida do pastor Jorge. A gente está conhecendo hoje, mas já sabia da fama. A fama sempre chega primeiro, né? O Emerson sempre dando ótimas referências. E hoje à tarde eu estava com a minha esposa e a gente falando sobre a igreja. E Deus deu uma direção para nós. E a gente entendeu que precisava orar um pouco mais. E Deus confirmou através da vida do pastor. Deus falou que estava trazendo um novo tempo. Foi exatamente isso. E no mês de setembro, a gente vai começar exatamente a declarar isso. Durante 7 semanas, um novo tempo. E Deus falou antes de nós começarmos, né, na primeira terça-feira, que eu reunisse toda a liderança da igreja para a gente conversar. E exatamente tudo que Deus falou através dos lábios. Não tem como a gente romper se a liderança não estiver comigo. Não tem como a igreja chegar onde a gente já poderia estar se cada um estiver na sua festinha particular. É muito bom o trabalho que você faz no teu ministério, mas se você não estiver sonhando comigo, e a gente tem sentido um peso muito grande, a gente marca o retiro, nem sempre a gente pode contar, a gente tem muita gente para passar, mas às vezes a gente olha, e eu sei da tua responsabilidade, mas Deus nos trouxe aqui, a gente não tinha noção do que Deus ia falar, mas uma coisa eu sei, Deus ama essa igreja demais, Deus ama você demais, Deus me ama, né? Porque Deus também trouxe muita palavra, né, de conserto para a minha vida, de posicionamento, de coisas que eu deveria estar falando, e às vezes a gente não fala porque a gente, será que vai ofender, né? Mas logo no começo, Deus já deixou bem claro através do pastor Jorge, dizendo assim, eu não estou aqui
como pastor, eu estou aqui como profeta. E profeta abre a boca e fala aquilo que Deus está mandando falar. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está dizendo, eu vou trazer um tempo novo para esse lugar. Eu vou trazer um tempo novo para essa comunidade. Eu vou trazer um tempo novo para a região aqui em volta. Se nós estivermos unidos, irmãos, não é tempo de atacar, não é tempo de falar um dos outros, é tempo de dar as mãos, é tempo de romper. Eu sei que quando a gente chegar em dezembro, a gente vai olhar para trás e a gente vai lembrar desse culto de hoje, porque é um marco que Deus está instaurando aqui nessa igreja, Igreja Metodista Monte Calvário. Vamos avançar, porque um novo tempo está chegando, agora depende de nós. Vai fluir, irmãos, vai fluir em nome de Jesus. Eu quero contar com você. Quantos aqui eu posso contar em nome de Jesus? Glória a Deus. Vamos orar pelo pastor Jorge. Vem cá, varão. Vamos agradecer a Deus pela tua vida e já fazer a última oração, tá, irmãos? Que Deus continue abençoando você, né? Os irmãos que estão nos visitando, irmão do Emerson. Deus abençoe também a sua irmã, a esposa, né? Ah, é? Amém. Glória a Deus. A irmã vai se batizar. Glória a Deus. Domingo que vem a gente começa as aulas, amém? Deus é bom demais, né? Fica de pé aí. Se você foi abençoado com essa palavra, irmãos, né? Estenda suas mãos para cá e vamos profetizar sobre a vida do profeta que Deus enviou aqui, né? Em momentos assim decisivos, Deus sempre levanta um profeta. Quando Deus quer trazer um tempo novo, quando Deus quer endireitar o seu povo, quando Deus quer trazer um direcionamento, Ele levanta alguém, né? Então Deus levantou hoje, aqui nesse lugar, um profeta chamado Jorge, né? Então, libera uma palavra de bênção, uma palavra de vida, uma palavra de vitória. Louvado seja o teu nome, Pai. Pai, muito obrigado, porque o Senhor sempre nos surpreende, Pai. Obrigado, porque o Senhor enviou o teu Filho. E eu sei, ó Deus, do momento em que ele assumiu o altar, o púlpito, eu lembro que ele me perguntou, pastor, quanto tempo eu tenho? Porque eu sei que a hora já estava um pouco adiantada. Mas a palavra que o Senhor me deu foi a seguinte: deixa Deus te usar. Porque o Senhor já tinha um rolo, Pai, para desenrolar aqui para cada um de nós. Pai amado, e eu sei que não é fácil. Não é fácil, Pai, liberar uma palavra dessa. É mais difícil para quem está falando do que para quem está recebendo. Mas o teu filho, com ousadia, com autoridade, Pai, liberou essa palavra sobre nós. E nós queremos, Pai, que o Senhor, ó Deus, multiplique as tuas bênçãos, a unção sobre a vida dele, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Pai, nós profetizamos, no mínimo, Pai, 100 vezes mais sobre ele, Pai. Livra de todo mal. Ó Deus, eu sei como o reino das trevas, Pai, está furioso com relação à vida dele, mas sobre a vida dele não prevalece encantamento, Pai. Ele está debaixo do teu cuidado, aonde nenhum mal te sucederá, praga alguma vai chegar na tua tenda. O Senhor já deu ordem a teu respeito. Você está guardado na saída e na chegada de casa. Pai, leva ele em total segurança, Pai, até a sua residência. Continua derramando graça e unção. Deus, muito obrigado, Pai. Que ele seja cada vez mais uma potência nas tuas mãos. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Obrigado por cada um que está aqui.
eu tenho certeza, Pai, que estamos voltando para casa diferente, entendendo, ó Deus, que precisamos tomar uma posição, Pai. Deus, eu já declaro pela fé que nós entendemos a palavra que o Senhor liberou sobre nós e estamos vivendo um novo tempo, Pai. Deus, que cada um receba, Pai, uma chave de vitória. Que cada um, ó Deus, leve para a sua casa muito além do que pediu a Ti nesse lugar, Pai. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Todos digam amém. Dá um aplauso se você puder. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.